E aí, meus queridos, tudo tranquilo? Todo mundo bem? Vamos embora continuar com as nossas operações com números decimais. A gente já falou da adição e da subtração, fizemos alguns problemas com essas operações e agora a gente começa a multiplicação e divisão. Beleza? Você já sabe que as operações com números decimais são muito importantes, estão presentes em nossas atividades diárias, quase que o tempo todo, nas horas, nos preços, até na nota que você tira numa prova, numa avaliação qualquer, a gente representa com números decimais, né? 8,5, 7,2, 10,0, que seja. Saber operar com esses números é muito importante para resolver diversas situações que aparecem nas nossas vidas. A gente vai começar pela multiplicação. Nós vamos ver como fazer a multiplicação de números decimais em duas situações. A primeira situação é quando eu estiver multiplicando um número decimal por um número natural, ou seja, um número com vírgula e o outro sem vírgula. Não importa a ordem, não importa quem vem primeiro. A gente sabe que a multiplicação não tem isso, né? Tanto faz. Para isso, eu coloquei esse exemplo. Carolina comprou 4 biscoitos por R$ 1,45 cada. E eu te pergunto, quanto Carolina gastou? Ué, a gente sabe bem, né? Se Carolina comprou 4 biscoitos por R$ 1,45, isso é 4 vezes 1,45. Tá, mas como é que eu faço essa conta? Como é que eu procedo a multiplicação? Simples, ó. 1,45 vezes 4. Tá aqui. É só isso? É. A princípio, sim. Basta você fazer as contas, ó. 4 vezes 5, 20. Vão 2. 4 vezes 4, 16. Mais aquele 2 lá de cima, 18. Vai 1. 4 vezes 1, 4. Mais 1 lá em cima, 5. Aí fica 580, Luciano? Não. Claro que não. Claro que não foi 580 que ela gastou. O que você tem que lembrar é que tem vírgula. E aí é que entra o detalhe. Onde é que essa vírgula vai ser colocada? A gente vai contar o total de casas decimais. Nesse número aqui, eu tenho uma casa decimal, duas casas decimais. O 1,45 aqui, ó, tem duas casinhas depois da vírgula. E esse número aqui tem? Não. Então, o resultado, o que a gente chama de produto, tem que ter duas casas decimais também. Então, eu venho da direita para a esquerda e conto. Uma, duas, e aí, ó, lanço a vírgula. Respondendo a pergunta, quanto Carolina gastou? Ó, resposta, ela gastou R$ 5,80. Tranquilo? Fácil, né? Olha a segunda situação. A segunda situação é da multiplicação de decimal por decimal, ou seja, quando os dois números têm vírgula. Exemplo, Maria foi ao supermercado comprar apenas 1,5 kg de carne, 1,5 kg. Se o quilograma da carne custava R$ 17,90, quanto Maria gastou com a compra? Presta atenção, ela não comprou 1,5 kg de carne? Então eu vou ter que pegar esse 1,5 kg e multiplicar por R$ 17,90, que é o preço de cada quilo. Se fossem 2 quilos, eu multiplicava por 2. Se fossem 3, eu multiplicava por 3. Ué, nada demais eu multiplicar 1,5 por 17,90. Não é isso? E como é que eu vou fazer a conta? Normalmente, meu povo, ó, 17,90 vezes 1,5. Luciano, você errou. Não tem que botar a vírgula embaixo da vírgula? Não, 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 não. Isso eu falei na adição e na subtração. Ah, somando e diminuindo, mais e menos. Na multiplicação, eu nem penso na vírgula. Coloco aqui porque os números têm vírgula, mas eu não preciso nem calcular ela agora. Só vou ver no final. Lembra que a gente acabou de fazer no primeiro exemplo, na primeira situação? Eu multipliquei e nem liguei para ela, só considerei no final. É isso que a gente vai fazer. Então não se preocupe em colocar a vírgula embaixo de vírgula. Organize os números bonitinhos, um embaixo do outro, certinho, da direita para a esquerda. A vírgula é um detalhe que a gente vai se ligar no final. Então vamos lá, fazer normalmente. 5 vezes 0 dá 0. 5 vezes 9 dá 45. 5 vezes 7, 35, com mais 4, 39. Então, 3. 5 vezes 1, 5 mais 3, 8. Não
pensa na vírgula ainda. Eu não acabei de multiplicar. Uma coisa que eu tenho que ficar atento é assim, ó. Agora eu vou fazer a multiplicação do 1. Deixa eu destacar esse 1 aqui, ó, com outro tom de verde, ver se você repara, ó. Aqui, ó, o 1. Então, o resultado tem que ficar embaixo dele, partindo dele. Muita gente coloca logo o maisinho aqui, ó, para indicar que é uma adição e que eu não vou utilizar essa casa. Perfeito, excelente. Vamos embora operar. 1 vezes o 0 dá 0. 1 vezes o 9, 9. 1 vezes o 7, 7. 1 vezes o 1, 1. Show! Como a gente já tinha previsto, isso aqui é uma adição, eu vou somar. Então, vamos embora. 0, 5 mais 0, 5. 9 mais 9, 18. Vai 1. 1 mais 8, 9 mais 7, 16. Vai 1. 1 mais 1, 2. Que número gigante! Só que ainda temos que colocar a vírgula. Concorda? E onde vai entrar essa vírgula? Se liga nisso aqui, ó. Repara bem. Nesse primeiro número aqui, ó, no 17,90. Quantas casas tem depois da vírgula? 1, 2. Guarda essa informação. Aqui eu tenho 2 casinhas. Beleza. E nesse aqui, no 1,5? No 1,5 eu só tenho o algarismo 5 depois da vírgula. Então só tem mais uma casa. Ao todo, a gente tem 3 casas decimais, não é isso? Se a gente tem 3 casas decimais, o resultado, o produto, tem que ter 3 casas decimais. Se ligou? A vírgula, na hora de multiplicar, não precisa. Na hora do resultado, é que eu olho onde ela tem que parar. Como eu vi que tem 2 casas no primeiro e uma casa no segundo, ao todo são 3. Então, eu venho aqui e conto, ó, 1, 2, 3. Sempre do final para o início, da direita para a esquerda. E coloco, ó. Pronto. Respondendo, já que é dinheiro, né? R cifrão 26,85. E, Luciano, por que você tirou esse último zero? Cara, é dinheiro. A gente fala centavo, a gente não fala milésimo. Então, aqui são R$ 26,85. Esse zero da direita eu não preciso considerar. Beleza? Deu para entender? Podemos até tirar conclusões disso. Quando multiplicamos um número decimal por um natural, ou seja, um deles tem vírgula e o outro não, a quantidade de casas decimais do resultado é a mesma do número decimal que foi multiplicado. Dá uma olhada no primeiro exemplo. Não foi isso? Beleza, 1,45 tinha 2 casas. O resultado ficou com 2 casas também. Porém, se eu multiplico um número decimal por outro decimal, os dois com vírgula, a quantidade de casas decimais do resultado é a soma das quantidades de casas dos dois números. Soma das casas decimais dos dois números. Soma da quantidade de casas decimais dos dois números. Estou reforçando isso, óbvio, que é para entrar aí, ó, na cachola, beleza? Mole, multiplica normalmente. Não se esquenta com a vírgula, mas no final, conta as casas decimais e direitinho você sabe o lugar que ela fica. Fechou?